Queria inicialmente agradecer a presença de todos, agradecer ao SBDD e a Associação Atlética 11 de Agosto e o Centro Acadêmico por promover esse evento, de trazer o direito esportivo de volta aqui à faculdade. O primeiro evento que eu participei nessa casa em 1998, organizado pelo Dr. Felipe Isabella, o Dr. Marco Aurélio também conhece, que era presidente da Atlética à época, foi nessa sala e foi muito bom. E retornar a essa sala e a essa faculdade, que foi minha casa durante 5 anos, é realmente sempre emocionante, então tenho que agradecer a todos, né? E iniciando aqui os nossos trabalhos, a gente tem um painel para falar do esporte e saúde, né? As questões de saúde ligadas ao esporte. Então aqui na mesa a gente tem a doutora Carolina Reis, que é psicóloga, psicóloga do esporte, né? Tem vai trazer um pouco desse lado psicológico. Aqui na ponta direita o Dr. Marco Aurélio Cunha, eu sempre apresento as mulheres primeiro, né? Mas o Dr. Marco Aurélio Cunha é médico do esporte, é gestor esportivo, tem uma carreira vasta tanto na medicina esportiva como na gestão esportiva, sobretudo na implementação de várias inovações dos clubes que ele passou no campo da medicina do esporte principalmente, da gestão. Vem aqui para trazer, eu sou suspeito que eu sou amigo do Dr. Marco Aurélio há muito tempo, sou um fã dele. E do nosso lado, do meu lado esquerdo, o Dr. Guilherme Martorelli, que é advogado, especializado mais na parte trabalhista, principalmente voltado aos jogadores, trabalha no sindicato dos atletas profissionais aqui do estado de São Paulo. Você é atleta também, Guilherme? Eu sou filho de atleta. Mas tem aí uma vivência principalmente com relação ao dia a dia. E eu, né, que faço parte, meu nome é Caio Medawar, eu sou advogado, sou oriundo aqui dessa casa, sou especializado em direito esportivo, direito civil. Hoje eu sou procurador-geral da Justiça Esportiva Antidopagem, sou ouvidor de competições da Federação Paulista de Futebol, participo de outros tribunais esportivos também e já estou na Justiça Esportiva. Eu estava num evento aqui em 1998, porque eu realmente não sou tão novo assim. Então, para respeitar o respeito que a gente tem com as mulheres, principalmente, e a apresentação já está na agulha, doutora Carolina. Doutora, tem a palavra para as suas considerações iniciais. Olá, boa tarde a todos. Hoje a ideia é a gente conversar um pouco, a gente falar um pouquinho sobre essa questão de esporte e saúde e trazer um pouquinho de inquietação para vocês. Quando a gente fala de uma mesa de debate, a ideia é que vocês olhem um pouco para essa temática, né? Então, você pode passar para o próximo, por favor? Aqui um pouquinho de quem sou eu. Eu sou psicóloga do esporte, atualmente eu trabalho num clube de futebol, a gente trabalha com uma categoria de base, mas o futebol ele está na minha vida, agora vai ficar um pouquinho chato, porque vocês são desse século, então está um pouquinho além, tá? No século passado. O futebol entrou na minha vida em 1995. Esse é o meu pequeno, meu caçulinha, eu tenho um de 5 e um de 19. E quando olho para a minha história, o futebol ele sempre veio nesse permear. Não sou do futebol, não sou boa com os pés e nem com as mãos. Eu sou boa no cuidado. Então foi olhar para o cuidado, a partir do cuidado que eu comecei a olhar um pouco para a psicologia e olhar também para o esporte. Quando a gente olha para o esporte, a minha maior curiosidade é como aquele atleta incrível não conseguiu performar. E aí a gente olha para a questão técnica, para a questão tática, para a questão física e questiona, cadê o emocional desse cara? Né? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Pode passar para o próximo, por favor? Quando a gente fala de saúde, eu acho que falar de saúde é chover um pouquinho no molhado. Por quê?
E aí tem uma chuvinha básica de palavras, né, quando a gente olha para saúde e doença. Então vem doença, saúde, atleta, saudável, clínica, trabalho, pessoas, nutrientes. Quando a gente fala de saúde e doença, a gente olha para muitas coisas. Olha para a pressão, porque a gente está falando de atletas profissionais, independente da sua modalidade. A gente está olhando para estresse, a gente está olhando para cobrança, a gente está olhando para resultado, a gente está olhando para uma série de coisas. E a partir disso, eu achei interessante a gente contextualizar um pouquinho o que é o conceito de saúde e doença. Obrigada. Bom, a gente vai olhar um pouco sobre que todo ser vivo está no contínuo de saúde e doença. Por quê? Quando a gente olha para a saúde, a gente pode falar, o esporte é saúde. Mas o doutor está aqui, ele pode, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de saúde e doença também. Quando a gente olha um atleta, a gente vai olhar esse atleta é saudável, ele tem saúde. Mas a gente vai olhar para várias questões. Então, quando a gente olha para todo ser vivo estar no contínuo de saúde e doença, a gente vai entender que em momentos estamos saudáveis. Em momentos a gente acha, a gente está se sentindo saudável. Em outros momentos a gente se sente doente. Em outros momentos nós estamos doentes. Então esse é sobre o ciclo da vida e sobre acompanhar a nossa percepção de saúde e doença. Tá? A OMS ela traz alguns olhares para o que define saúde. E a gente também vai ver a Constituição de 1988 e vai falar um pouquinho sobre o que é. Pode passar o próximo, por favor? Sobre o que é também esse olhar para a saúde, né? A gente vai olhar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando a gente olha para saúde, é muito amplo. Quando a gente olha um pouco para a questão de saúde e doença, a gente vai descobrir que nem sempre a gente vai olhar para o que é saúde e aquele atleta, ele está num estado saudável, né? O que é estar num estado saudável? Então, a gente vai ter um pouco dessa inquietação. E para isso, eu trouxe também um pouquinho do que é a psicologia do esporte, né? A psicologia do esporte e do exercício é um ramo da psicologia no qual ocorre a aplicação e o desenvolvimento das teorias psicológicas para o entendimento e intensificação do comportamento. Então, o atleta está jogando, para que a psicologia do esporte está ali? Para olhar todo esse contexto que o atleta está inserido. E a partir daí, a gente vai investigar e analisar os efeitos dos aspectos psíquicos antes, durante ou após o evento esportivo, ou a prática do exercício, buscando entender como os fatores psicológicos afetam o desempenho físico dos atletas e como a participação em esportes e exercícios pode afetar o desenvolvimento psicológico, a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Eu achei interessante colocar um pouco para vocês o que é a psicologia do esporte, porque hoje a gente ainda tem tem falta de informação do que é de verdade a psicologia do esporte. O que essa pessoa está fazendo aí? Muitas vezes é questionado o que esse psicólogo está fazendo dentro do campo, o que ele está olhando ali, por que ele está ali. E aí eu vou responder um pouquinho para vocês. O olhar do psicólogo é para prevenção ou para redução de danos? O que vocês acham? Quando a gente fala de esporte. Deveria ser os dois, né? Deveria ser os dois. Deveria ser os dois. Essa seria a temática correta. Né? É. O melhor dos mundos seria que o esporte fosse um espaço de prevenção de danos, onde a gente pudesse controlar o que não se controla tanto, porque a gente está falando sobre o comportamento humano, conseguir fazer um pouco de controle desse estresse, dessa ansiedade. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente vai olhar. A saúde mental, ela garante também os bons resultados no esporte? A gente vai olhar muito para essa questão. Ajuda. Mas não é o único fator. A gente vai olhar para a saúde mental como um dos pilares que o atleta precisa ser visto. E o que eu acho muito interessante desse convite de estar nessa mesa é entender que nós não estamos sozinhos.
é entender que o nosso papel aqui, nesse momento, não é de estar sozinho, é de olhar para o atleta. E a partir desse olhar do atleta, quem está por detrás desse atleta? Porque muitas vezes a gente vai para esse atleta e olha só aquela pessoa que performa, aquela pessoa que entrega, aquela pessoa que ganha o jogo. Só que quando a gente olha para o atleta, a gente olha nuances muito maiores. A gente olha variáveis muito maiores. E eu acho que é nesse espaço que a gente precisa olhar também. Porque esse atleta, a gente pode olhar essa mesa. Hoje nós temos uma mesa multidisciplinar. E quando a gente olha para uma mesa multidisciplinar, é um movimento em que inicialmente eu estou fazendo. Mas vocês vão ver, agora na prática, uma mudança. Aqui nós estamos representando cada uma cadeira. Né? Eu estou aqui na cadeira da psicologia, o doutor está na cadeira da medicina. Cada um está na sua cadeira. O Guilherme e o Caio estão na cadeira do direito. Vocês hoje estão numa cadeira de formandos, estudantes, recém-formados, formados há muito tempo. Cada um está na sua cadeira aqui. Só que a gente precisa olhar para um movimento diferente quando a gente olha para o esporte e olha para o atleta. A gente precisa olhar para essa cadeira, esse movimento que vocês vão ver, é um movimento interdisciplinar. Onde, enquanto eu estava falando, o Caio complementou, o Guilherme complementou, o doutor complementou. Então, isso é o interdisciplinar. Onde aqui não existe quem é o detentor da verdade ou do conhecimento. Porque nós estamos aqui em prol de um único fator, o esporte e o atleta. Não existe esporte sem o atleta. E o quanto o atleta está sendo visto na sua saúde mental, no seu corpo, no seu direito. Porque são essas cadeiras que estão sendo representadas aqui. Mas quando a gente olha para outras cadeiras, que não estão aqui com a gente, mas a gente teria um time grande aqui. A gente teria o serviço social como um espaço de extrema importância para o atleta. A gente olharia para a nutrição, a gente olharia para a educação física, a gente olharia para o fisioterapeuta, a gente olharia para a família. Que muitas vezes esse atleta, como está a sua saúde mental e a sua família? Então, muitas vezes ele não entrega por quê? Quais são as condições que ele tem? Né? A gente vai olhar também para esse atleta onde a gente vai transcender. Né? Quando o meu sonho de consumo é ter uma equipe transdisciplinar, onde o nosso conhecimento ele transcende aquilo que a gente sabe, ele transcende a nossa experiência. Então, eu tenho esse convite e essa inquietação muito grande, que enquanto a gente trabalhar com equipes multidisciplinares, o resultado para o atleta ele vai ser limitado. E quando a gente passa a olhar para um movimento interdisciplinar e consegue implementar o transdisciplinar, a gente ganha muito. Você imagina, quando eu consigo chegar para a cadeira do direito e falar, olha, esse atleta, ele está assim, assim, assado. E ter essa liberdade de a gente conseguir transitar em vários espaços e trazer essa verdade para o atleta. Bom, mas como a gente pode escolher olhar para esse ser humano além do resultado? Aí a gente vai olhar algumas coisas. Não só porque eu sou psicóloga, mas minha primeira palavra sempre vai ser ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir, observar, ouvir, observar. E aí a gente vai ver quais são essas sensações que ele apresenta, isso independente do que vocês estão fazendo, da cadeira que vocês decidiram sentar. A gente estar para, né? E transmitir, entender o que esse sintoma quer dizer, o que ele quer transmitir, a atenção em não negligenciar questões e algo que é muito importante, a gente conseguir suspender o julgamento. Porque quando a gente consegue suspender o julgamento, a gente consegue escutar o que o outro tem. Enquanto eu estou preocupada em trazer respostas para aquele que eu estou escutando, eu estou com o meu julgamento lá no nível mais alto. E quando eu baixo esse nível de julgamento, eu consigo escutar o outro. E aí, tem inquietações que nós vamos ter. E com isso a gente consegue ter um pouco mais de resposta. Então, tudo que a gente observa está no contínuo entre saúde e doença. Vocês concordam que saúde e doença transita?
Tem hora que é saúde e tem hora que é doença. Eu posso olhar para aquela pessoa que está na academia correndo na esteira. Ele teve uma taquicardia. Doutor, pode ser ataque cardíaco ou crise de ansiedade, não é? Pode ser muita coisa. E se eu não paro para escutar, a gente não consegue ter respostas. A gente consegue olhar na nossa cadeira de conhecimento, mas a gente consegue também transcender essa cadeira. Eu acho que é esse a coisa mais importante do paciente é a anamnese. Sim, sim. E quando a gente fala sobre anamnese, é só escutar. São perguntas abertas que fazem com que o outro fale. Né? Então, esse é o caminho. Né? E aí, eu quero deixar para vocês, a gente precisa olhar para o cuidado. E eu quero deixar esse texto do homem na caverna, na arena, desculpa. Eu acho esse texto incrível, só para fechar, tá? Não é o crítico que conta, não é o homem que aponta como homem forte que tropeça, ou onde o autor de Atos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado de pó, suor e sangue, que se esforça bravamente. Quem erra, quem falha, quem repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha, mas quem realmente se esforça para fazer as obras, quem conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se gasta de uma causa, conhece grandes digna. Quem, na melhor das hipóteses, conhece o final e o triunfo das grandes realizações, e quem na pior se falha, pelo menos falha enquanto ousando muito, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. Então, é para essas pessoas que têm a coragem de estar dentro da arena que a gente trabalha. O nosso material, o nosso olhar, o nosso cuidado, olhando para o direito desportivo, olhando para a saúde, que é a nossa mesa, é esse atleta, tá? É ele que teve toda essa coragem. E aí, como a gente está numa mesa de debate, vem a etiquetação. O quanto a gente está olhando para essa pessoa que está na arena. Qual é o nosso olhar? Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Essa parte da psicologia do esporte é uma coisa que, para mim, assim, me fascina muito, exatamente por essa primeira pergunta, né, que a doutora fez. Por que aquele atleta que tem tudo para performar não performa? Né? Até estava contando a história do Adriano para minha filha esses dias, né? Eu sabia que ele era um fenômeno e largou tudo, né? Mas eu vou ter minha oportunidade de falar, eu vou já passar a bola de bate-papo para o Dr. Marco Aurélio, se já quiser fazer aí considerações iniciais, se quiser já debater os assuntos trazidos pela doutora Carolina, fica à vontade, doutora. Bem, boa tarde a todos, obrigado aí pela honra do convite, estar aqui nas arcadas, né, é importante. Eu poucas vezes vim aqui, mas em algumas visitas de congresso ou participações fazia muito tempo que eu não vinha. E eu acho que esses temas são importantes, eu acho que voltar à atividade do atleta, a sua vida, o seu sucesso, os seus fracassos, o lado mental, que a nossa apresentação aqui, desculpe que a Carol falou, é fundamental, porque eu acho que o atleta vencedor é o atleta que tem um mental muito equilibrado, né? Obviamente as habilidades são natas, né? E elas são aprimoradas por treinamento. Existe uma coisa chamada dom, porque todo mundo gosta de praticar uma atividade esportiva, dentro daqueles que praticam, é evidente, e nem todos são talentosos, Alguns são muito mais talentosos, alguns são excepcionalmente talentosos. E esses excepcionalmente talentosos têm que ter algo além só do seu talento para poder ser realmente uma pessoa de muito destaque, de muito sucesso, de muitas vitórias. E sem dúvida alguma, o que está mais próximo do vencedor é aquele que, além do seu talento, tem um mental forte. E eu diria, tem mental forte por equilíbrio e tem mental forte até por egoísmo. E na minha visão crítica, no futebol especialmente, que é a minha área, né,
Eu acho que os atletas mais egoístas, por incrível que pareça e possa ser um contrassenso, são aqueles mais vitoriosos, porque eles jogam tudo na performance. São exageradamente performáticos. Eles abrem muito pouco mão da sua vida particular, dos seus afetos, do seu dia a dia prazeroso, para jogar aquilo tudo na performance. É bom ou ruim? Não sei. Eu não sei como é a vida deles pós serem atletas. Eu não sei como eles vão ficar quando, evidentemente, o físico padecer, as vitórias não vierem, porque deixam de praticar o esporte. Sempre falo que o atleta tem duas vidas. A vida até ser final de carreira, até ele deixar de ser atleta, é a vida depois. Aquela vida que ele faz naquele momento de juventude, de participação, é uma. E ele não consegue ter outra. Depois vem a vida pós-carreira, que é a hora que entram as depressões, as dificuldades de convívio familiar, não sabe mais o que fazer, e realmente entra numa dificuldade enorme de convivência. Então, o mental, para mim, é o que está mais determinado para um atleta ser diferente do outro, para melhor ou para pior. Porque as habilidades são variáveis, os talentos aí são incríveis, mas aproveitar aquele talento. E tem uma outra coisa também, nem sempre aproveitar o talento é aproveitar como a gente desejaria. Que a gente sempre deseja para o sujeito mais alta performance, o melhor desempenho esportivo, a melhor aplicação do seu esforço, mas nem sempre aquilo está dentro da cabeça do atleta, né? Nós vemos grandes atletas que pararam muito cedo, cansaram da rotina, cansaram do sofrimento do resultado, cansaram do convívio com uma imprensa caluniosa muitas vezes, uma imprensa revoltada, até invejosa, eu diria, em alguns casos. Então ele cansa daquilo e abandona a carreira. Às vezes abandona para o bem também, não abandona para o mal. Não é todo mundo que tem que ter aquela carreira do cinema, aquela carreira do filme extraordinária e tal. A carreira é muito controvertida, muito controvertida. É por isso que eu digo que eu, trabalhando há mais de 40 anos no futebol, não tenho certeza de mais nada. Não tenho certeza de mais nada. Caiu o Botafogo. Então são coisas incríveis que acontecem, né? Então eu diria que o esporte, numa forma de você tentar compreendê-lo, você jamais vai conseguir compreender. Compreender um atleta, compreender aquilo que se passa dentro da cabeça dele, o que ele está planejando, né? São jovens, muito jovens, imaturos, que absorvem muito rapidamente um prestígio muito grande, não sabem muitas vezes lidar com isso. E ali nós estamos falando da nata. Agora vamos falar da régua para baixo. Tem muito operário do esporte, muito cara que joga para subsistir. Ele tenta ser melhor, mas não consegue, porque o limite técnico dele é aquele. Ele vaga de clube em clube. Então nós temos variáveis impressionantes no esporte, especialmente no futebol. A gente fala de futebol, que talvez seja o esporte que você tenha mais facilidade de ascensão social. Ela é por conta da repercussão, por conta de que nós somos um país do futebol, o mundo todo assiste futebol, e a gente não vê isso em outras carreiras que sejam tão promissoras, que deem ascensão a tanta gente, né? E vale hoje o futebol feminino, que também está chegando nessa linha. E nós temos outros esportes que, por questão de origem, apresentam-se atletas com melhor condição socioeconômica e melhor condição de educação. Então a gente vê que quanto melhor é a educação do atleta, possivelmente mais chance ele tem de conseguir resultados um pouco melhores. Por outro lado, ele também sofre muito mais consequências do sucesso, porque ele sabe a dificuldade que é. O alienado, às vezes, ele tem performance muito melhor por ignorar qualquer tipo de pressão, por ignorar qualquer situação, e ele tem sucesso absoluto. Só esses jogadores saem do nada. Garrincha, eles nem sabem quem é Garrincha mais, né? Mas vamos falar de alguns jogadores excepcionais que vieram, ascenderam e desapareceram e foram fantásticos e tiveram performances extraordinárias, porque eles eram absolutamente negligentes e refratários à crítica, a tudo aquilo. Então eu não sei mais se o que é bom é ser orientado ou se é ser desorientado. Não sei. Eu não sei se é melhor ser egoísta ou ser solidário.
para ser um grande atleta. São antíteses que eu me faço pensar hoje, depois de tantos anos de futebol. Eu vejo jogadores brilhantes, que não estão nem aí e pronto, e vejo alguns preocupadíssimos com o futuro, com a questão social e tal, sofrem barbaridade na carreira e têm resultados bons, ruins, abandonam a carreira precocemente, outros sofrem muito para terminar a sua carreira, estão sempre se cobrando demais, né? Então é muito amplo a gente falar. Eu acho que o mais importante, Carol, você falou que, na minha opinião, o mais importante é a saúde mental. É muito mais importante que a saúde física. Agora vocês vão perguntar, o esporte faz bem para a saúde? Não, não faz. O esporte profissional não faz. Mas que saúde é essa? É a saúde tardia. A saúde do sujeito com 50 anos, 60 anos. Mas peraí, é só no futebol que a gente está falando de coisas glamourosas, né? Que saem aí na televisão, que todo mundo comenta, que tem muito prestígio. Qualquer profissão é assim. O pedreiro não é assim. O motorista de ônibus não tem problema profissional de saúde física, joelho, tornozelo, coluna. Todo mundo que trabalha com o corpo intensamente, cirurgião, dentista, a empregada doméstica, a faxineira, o operário de fábrica. Então a gente fica levantando questões, se faz bem ou se faz mal. Tudo que você faz usando o corpo muito faz mal. Você pode equilibrar. Alguns têm mais capacidade física, suportam mais cargas, outros têm menos capacidade física, têm mais propensão a ter certos problemas degenerativos, osteoartrose, equilíbrio do eixo, do esqueleto. Então o processo degenerativo vai para todo mundo. Todo mundo aqui, eu falo muito bem, às vezes você não está doente, você está gasto. Eu no consultório eu falo isso, né? Eu estou doente, não, você não está doente, você está usado. E claro, tudo que é usado é porque foi bem. Você usou uma calça boa que você gostava, um dia ela rasga. O sapato melhor que você tem, que você mais usa, mais gostoso, vai gastar antes. Então, na verdade, você não está doente, você está usado, você está gasto. E que bom que você teve a oportunidade de se usar e gastar. Pior é aquele que morreu cedo, que não usou nada, que não teve a chance de utilizar as suas habilidades, enfim. Ele certamente viveu menos do que quem viveu bastante intensamente. Você acha que algum cantor de rock tem saúde física? Uma banda de rock, por mais que ela seja jovem, saudável, imagina o que passa por trás dos bastidores de uma banda de rock. O horário, o Rolling Stones é um milagre absoluto, né? O mais bonzinho, o mais certinho morreu, os outros estão vivos. Então você conceituar o certo e o errado é muito relativo. Eu aprendi que eu não tenho mais certeza de absolutamente nada. E muito bem o que você falou, não julgo ninguém. Porque só o esforço, como está escrito ali pelo Roosevelt, né, é que pode determinar a verdade. Quem se esforçou, suou, lutou, não merece crítica. Nem sempre o resultado obtido. Eu vejo agora um exemplo típico para quem gosta de futebol, o Felipão. Do 7-1, do ultrapassado, não sei o quê, meteu 3-0 ontem no Tite, o Atlético Mineiro ressurgiu. É verdade isso? Não, não é verdade. É um acaso trabalhado. Futebol é um acaso trabalhado. O atleta é um acaso trabalhado. Porque o jogo de futebol é lúdico. É um jogo de talento, de habilidades, que tem inúmeras influências. O campo de jogo, a chuva, o frio, o árbitro, a bola que bate no joelho do Marquinhos entra no gol e o Brasil sai fora da Copa contra a Croácia, aí o Tite não presta, mas se tivesse ganho prestava. Então o julgamento é em cima de resultado. O resultado influi o mental de todos, do torcedor ao dirigente, ao jornalista, à comissão técnica, ao próprio atleta. Então, no fundo, é tudo mentira. O que fica é o resultado. É o resultado. E saúde é uma coisa que você tem uma variável muito grande para dizer o que é saudável e o que não é saudável. O lutador de sumô japonês, que come um monte de proteína para ficar pesado e tal. Eu vivi no Japão. Pelo que eu sei, eles têm uma vida mais curta, por conta dos excessos
calóricos e tudo mais, sobrepeso, mas eles vivem aquilo, curtem aquilo. Aquilo é saudável? Não sei, acho que não. Mas eles gostam, o cara tem uma cultura daquilo, viveu aquilo, está feliz com aquilo, ele vai prosseguir com aquilo, que aquilo para ele faz bem. Então, criticar, rotular, afirmar, desculpa, é tudo bobagem. Cada caso é um caso. E por isso que nós temos que cercar as pessoas com equipes multidisciplinares, supradisciplinares, qual é o termo que você usou? Transdisciplinares, né? Porque o contexto é muito amplo. E o juízo final, que às vezes um jornalista dá, é absolutamente medíocre. O sujeito falar uma coisa que ele não convive, que ele não presencia, que ele não esteve no ambiente, simplesmente sentencia pelo resultado de um jogo, de uma performance na Olimpíada, de um sujeito que foi fazer o salto de vara e errou o tempo e caiu. Então, os momentos de performance máxima são sempre extremamente tensos, sempre muito sobrecarregados pelo esforço que cada um fez para chegar até ali. E nem sempre naquele momento final, o resultado vem por alguma variável que ele não conseguiu inibir, atuar, neutralizar. E outra coisa, todo esporte tem adversário. Todos querem a mesma coisa. Todo mundo quer ganhar, só um ganha. Copa do Mundo, só um ganha. Quer dizer que o segundo não presta, o terceiro não presta. Então a gente tem esse conceito de sucesso pleno, porque a nossa sociedade de consumo exige o sucesso pleno. O mais bonito, a mais bonita, o mais preparado, o melhor cantor. Então não é assim. Todos são bons de acordo com a sua possibilidade. E momento é momento. Eu me lembro de algum tempo atrás, a mulher mais bonita do Brasil, era uma lá, meu Deus do céu, não é possível, né? As que eu já vi e tal, mas a mídia fabrica aquilo e tal, ela é a mais bonita, não é, não vai ser na praia que é a mais bonita que ela. Mas aquilo é uma exigência da sociedade para causar algum impacto, em transportar, em transformar uma pessoa em uma celebridade maior. Então não tem o mais bonito, não tem a mais bonita, não tem o melhor, como também não tem o pior. Não tem o pior. Eu acho que isso é um conceito que eu aprendi nesses anos todos de vida em esporte. E acho que o atleta mais sério, mais compenetrado, mais envolvido, mais solidário e às vezes mais egoísta, tem mais resultado que os outros, né? E agora, quanto a falar de saúde física, motora, traumática, o esporte não faz bem para ninguém. Bem, mas também não faz tão mal assim. É muito legal ver um atleta equilibrado, bonito, 30, 35, 40 anos. Depois o declínio também é muito acentuado, porque ele jogou toda a energia na carreira dele. Depois ele quer respirar. E quando ele quer respirar, obviamente, o índice de capacidade de manter aquela beleza física cai. E aí, obviamente, ele passa pelos transtornos dos excessos que ele obteve por treinar intensamente durante 25, 30 anos. Qualquer pessoa que trabalha com o físico intensamente 25, 30 anos vai pagar o preço disso. Bom ou ruim? De repente hoje o cara tem um joelho ruim, põe uma prótese. Viveu bem e aquilo valeu a pena. Dura ser jogador ruim e ter que pôr prótese, não ter ganho dinheiro e ter passado pelos mesmos problemas que os grandes passaram, e a energia dele não foi suficiente para ele ter uma carreira de sucesso. Por isso que o esporte é árduo, é difícil, é injusto muitas vezes, mas a gente quer praticar, a gente quer assistir, a gente quer curtir aquilo, e é uma matéria de consumo que sempre será assim. Mas para quem quer rotular, eu digo, não rotule e não julgue, porque a maioria das coisas não é verdade e tem muita mentira. Então a gente tem que ter muita cautela para fazer juízo das pessoas, fazer juízo de comissões técnicas, fazer juízo do treinador, do jogador. Vamos respeitar, porque eles estão com a poeira no corpo, com o rosto suado, e não merecem que a gente faça colocações tão pejorativas como eu vejo a imprensa fazer tantas vezes, né? Então, não tenho certeza de nada. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nesse momento. Obrigado. A certeza que eu tenho é que sempre que eu estou com
Dr. Marco Aurélio, eu sempre aprendo alguma coisa, é sempre sensacional, já desde o nosso curso na GV, a gente sempre, eu sempre me surpreendo, não deveria, né, a gente conhece há tanto tempo, obrigado, Dr. Marco. Eu já vou aqui emendar com o Guilherme tem essa visão aí desse trabalho que ele tem no sindicato, da convivência que ele teve com o pai dele, que passou por muita dificuldade na carreira, né? Então, doutor Guilherme, a palavra é sua. Obrigado. Eu vou pedir para trocar de lugar com a Carol. Como eu vou ter a apresentação, aí eu não vou conseguir enxergar. Eu sou muito rápido, assim, então, caminhando e voltando, aí eu vou me perder com vocês. Obrigado. Então, primeiro, agradecer ao SPDD. Início, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por vocês por estar aqui debatendo comigo. Eu acho sensacional o Dr. Marco Aurélio, como São Paulino, por mais que pouca gente acredite nisso. Sou São Paulino, então sou fã do que o senhor faz há muito tempo. E o Caio, um amigo já do meio do direito esportivo há muito tempo. E a Carol, conheci não faz muito tempo. Né? Ela esteve comigo lá no podcast, lá no sindicato, para debater sobre psicologia no esporte. Então, é uma honra estar aqui com vocês debatendo um pouco. Então, como o Caio já disse, trabalho no Sindicato de Atletas, sou coordenador jurídico lá, já estou lá desde quando fiz estágio, então já estou há muito tempo. Meu pai foi atleta profissional de alto rendimento, foi goleiro do Palmeiras, do Goiás, Paysandu, São Caetano, entre outros clubes. E também tive, meu avô e meu tio também foram atletas profissionais, em outra época, mais antiga, o profissionalismo era um pouco diferente ainda. Mas também temos lá no sindicato, tem o Alexandre que está comigo hoje, que é ex-atleta. Temos lá o Mauro, o Osmir, também seus atletas, o Pinela. Então eu acabei convivendo com muitos atletas ao longo da minha vida. Então, vi muita coisa e acompanho muita coisa. E a gente vai vendo, e esse tema, quando eles falam esporte e saúde, já pega um pouco, porque na área jurídica a gente já sabe, acompanhando os processos, faço muito processo trabalhista pelos atletas contra o clube de futebol, de maneira geral. Então a gente já vê que não é bem saúde, é muito complexo você falar que esporte é saúde. Mas assim, eu vim tentar trazer que é o lado jurídico, quando for de multidisciplinariedade sobre isso, e tem o pessoal da área da saúde que me cabe uma área um pouco diferente. Mas como eu tenho na apresentação, então esporte é saúde. Você já vê que hoje, na Lei Geral do Esporte, que é a nossa última lei promulgada sobre o esporte, ela já vem distinguindo um pouco o esporte de uma maneira geral. E como o Dr. Marco Aurélio disse muito bem, quando você coloca o esporte entre esporte de alto rendimento e esporte de lazer, você já vai ter uma diferença muito grande. O esporte de lazer é muito bom para a saúde. Até mesmo o atleta que faz atleta de alto rendimento, quando para com uma atividade profissional, o esporte para ele pode ser interessante para a manutenção de uma saúde melhor. Vários estudos já dizem que quanto melhor a saúde, mais a vida mais longa será. Então não tem essa parte de ter uma atividade física é uma situação. O esporte, como a gente discute no alto rendimento, a gente pega o futebol por ser o esporte do país, não tem jeito, o esporte é praticado no mundo. Então o esporte de alto rendimento, ele já claramente ele não vai para o mesmo caminho do esporte lazer. Então a Lei Geral do Esporte coloca lá o que é esporte, que são coisas mais complicadas da gente colocar, definir, mas a Lei Geral coloca que entende que o esporte é toda forma de atividade predominantemente física, que de modo informal e organizado tem como objeto a prática de atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. Você já vê que a saúde e o alto rendimento esportivo já estão separados, ali já fica bem claro. E aí você vai para o artigo 4º, que a prática esportiva é dividida em 3 níveis distintos: formação esportiva, excelência esportiva e o esporte para toda a vida. Novamente, a excelência esportiva, que seria o alto rendimento, ele já está distinguido, já está separado do esporte para toda a vida. Pode mandar no próximo, por favor. E aí você tem uma definição, um artigo inteiro só para que é o esporte do esporte para toda a vida. Então você vem ali, vou pegar só os destaques, que é o artigo 7. Aprendizagem esportiva para todos, o esporte de lazer, a atividade física para sedimentar hábitos, o esporte social, o esporte como meio de reabilitação, habilitação e saúde, para proporcionar à pessoa continuidade, a manutenção e a estimulação corporal para o seu bem-estar físico. Isso é o esporte para toda a vida. Pode passar para o próximo, por favor. E aí você vem na excelência esportiva, que já fala do alto rendimento, com vistas ao treinamento especializado para avançar e manter o desempenho máximo de atletas em competições nacionais e internacionais. Isso é o futebol que a gente está falando do alto rendimento.
todo tempo na legislação ele deixa bem claro que ele não está vinculado ao esporte de saúde, ao esporte de lazer, ao esporte até mesmo como ócio, né? como utilização para espairecer, né? Gente que acaba brincando de outros esportes, o futebol, até outros esportes, para desestressar e tudo mais. Por favor, próximo. E aí, depois dessa parte legislativa que separa isso, eu tive que me utilizar da área da saúde, da área de vocês. Quando você coloca o esporte, se o esporte é saúde na internet, já tem vários estudos. Eu peguei 3 só para a gente começar a debater, né? O primeiro, um estudo sensacional que eu achei, até com o professor da USP, eu não coloquei o nome dele, mas é a epidemiologia das lesões no futebol. Eu peguei alguns trechos do estudo. O risco de lesão no futebol profissional é elevado. Estudos mostram que o risco de lesão é 1000 vezes maior em jogadores profissionais de futebol quando comparado a trabalhadores da indústria, trabalhadores normais. E a incidência de lesão no futebol é estimada em aproximadamente 10 a 15 lesões para cada 1000 horas de prática esportiva. Então você já vê que a lesão é uma coisa corriqueira no esporte de alto rendimento e não mais no futebol. Então você já vê que você já vai no sentido contrário do que é saúde, como se pensa na saúde, como alguém saudável, que não tenha dores, ou que não tenha, consiga andar normalmente, que durma e acorde sem dor. Lembra que o Wesley também, que é ex-atleta, que jogou junto com o Alexandre, que sabe que jogar futebol de nível profissional é conviver com a dor. Pode passar para o próximo. E foi até um outro estudo que eu achei, a dor entre atletas de alto rendimento. Ele tem um estudo sobre a dor. Você não é só de lesão. A dor pode ser definida como experiência sensorial e emocional desagradável associadas a lesões teciduais reais ou potenciais. Então você já não está mais falando de lesão, você está falando de como conviver com a dor. Já se tem estudos de como conviver com a dor para o atleta do alto rendimento. Então cada vez vai ficando mais claro que alto rendimento e lesão e dor, então, eles vivem junto. O último slide, por favor, que foi um estudo que eu encontrei, que é a avaliação prospectiva das lesões esportivas que fizeram no Campeonato Brasileiro em 2016. Eu peguei só um resultado ali, dentre os 864 atletas que foram incluídos no estudo, 231, isso quer dizer 26,7% dos jogadores apresentaram alguma lesão durante o torneio. No total foram registradas 312 lesões durante o Campeonato Brasileiro, com média de 0,82 lesões por partida. Então, falando de uma lesão por partida. Isso que numa partida você tem ali de 22, agora está muito mais, de 22 a 30 atletas participando. Então, é conviver com a lesão mesmo. Né? Então, para mim, fica claro que o esporte de alto rendimento não é saúde. Né? Como o doutor mesmo disse, ele pode isso pode até auxiliar muito ele no pós-carreira, ou pode atrapalhar muito. A gente no sindicato acaba auxiliando muitos atletas que pararam de jogar, estão nessa transição, e a questão é que eles não têm condição de trabalhar com muitas coisas, porque ele não consegue ficar em pé mais que meia hora, ele não consegue ficar sentado com o joelho dobrado mais que meia hora. Então a gente faz todo atendimento previdenciário para auxiliar esses atletas na aposentadoria por invalidez parcial, que ele não consegue atuar em qualquer profissão. Então você acaba, a grande maioria dos atletas, a gente fala os que já pararam de jogar, o pessoal que estava atuando nos anos 90, começo dos anos 2000, que hoje estão com seus 40 e poucos, 50 anos, a enxurrada de todos eles têm algum problema de saúde. Todos eles têm algum problema no joelho, tornozelo. Então, assim, para mim, claramente, pelo que a gente acompanha no sindicato, tem toda essa parte social, né, por ser um sindicato, que esses atletas eles precisam muito do auxílio do governo, inclusive, por conta de não ter condições de trabalho. E aí, mas, eu acho que agora, hoje a gente já tem futebol muito mais moderno, muito mais estruturado, esses atletas que estão hoje atuando vão ter um pós-carreira melhor. Mas esse pessoal mais antigo, ele não falava de psicólogo no esporte. Né? Quantas vezes, assim, você estava no São Paulo, tinham vários médicos, mas pegava time da primeira do Campeonato Brasileiro, que o médico principal do time não era nem ortopedista, nem cardiologista, era às vezes um neurologista tratando de um cara que tem uma torção no joelho. Isso estamos falando de 15 anos atrás, não estamos falando de muito tempo. Então, nem tanto. É que depende do clube. Assim, tirando os principais, os clubes, né, os 10, 15 maiores clubes do Brasil, a gente ainda passa por isso. Né? Como o doutor Marco falou, se pegar o pessoal que está da régua para baixo, nós ainda estamos falando de atletas que não tem médico no clube no dia a dia do treinamento. Então, como que a gente pode falar se isso é saúde ou não? Eu acho que cada vez mais
tende-se que pelo menos o esporte, a régua para cima no futebol no Brasil, ele está com uma estrutura diferente, está se estruturando e modernizando para que os atletas possam ter uma longevidade maior, até na carreira, e acaba que isso auxilia no pós-carreira. Mas a grande maioria da régua para baixo, que é 86, 87% dos últimos levantagens da CBF, que esses atletas, mesmo durante a carreira, já não têm todo o respaldo necessário. Então vamos falar que esse atleta vai ter um pós-carreira, ele está com saúde. Hoje mesmo, vindo para cá, estava atendendo, falando com um atleta, que ele é um goleiro, ele quebrou o braço, o clube fez a cirurgia, mas ele não consegue esticar o braço. Ele tem 24 anos. E aí, como que você faz? Como você fala para esse menino que o esporte é saúde? Claro que isso faz parte do esporte, que eles quis praticar como atividade profissional, e todo mundo está sujeito, depende da profissão que você escolhe. Mas se eu tiver que cravar se esporte é saúde ou não, para mim fica muito mais fácil hoje cravar que o esporte, pelo menos de alto rendimento, não é saúde. E eu acho que isso que acaba incomodando quando eu vejo na imprensa, o esporte é saúde ou não. Eu tenho que definir qual tipo de esporte é saúde. Você, quando está falando de futebol profissional, se falar esporte é saúde, é equivocado. Se você falar como academia, né, pessoas de 60, 70 anos tendo que fazer academia e falar esporte é saúde, tem que concordar. Então, acho que vai muito nessa distinção entre qual tipo de esporte, qual nível de esporte que a gente está falando. Tá? Então, você vai para repente começar mais os debates mais diretos, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, doutor Guilherme. É interessante que é até bom que o doutor Guilherme falou antes de mim, que já não preciso falar da Lei Geral do Esporte, mas é interessante que essa questão jurídica, né, se a gente remontar a origem do olimpismo, né, Carta Olímpica, a gente vê que em todos os documentos jurídicos do esporte, a preservação da saúde está presente. Está presente na Carta Olímpica, quando fala preservação da saúde, está presente na Lei Geral do Esporte, quando já tinha na Lei Pelé a preservação da segurança no sentido, né, da saúde física e mental do atleta, e aí isso é replicado sucessivamente em regulamentos de competição, replicado no Código Mundial Antidopagem, né, que a gente Código Mundial Antidopagem, que é o código que, apesar da parte que a gente está acostumado a ver, né, o cara é pego no doping, é punido, você tem todo um arcabouço de valores e princípios, né, da preservação não só do jogo limpo, mas da saúde do atleta, né? Então a questão da substância entrar ou não na lista envolve 3 critérios, né? Você precisa cumprir 2, né? Tem que melhorar potencialmente o real, a performance, tem que ser prejudicial à saúde do atleta ou ser contrário ao espírito olímpico, onde entra um pouco das drogas sociais. Então, por que a gente, independente do raciocínio que a gente fez em relação ao consenso que o alto rendimento não é saúde, né? O atleta chega num limite, né? A gente vê claramente que esse atleta que chega no limite, que já é prejudicial, por muitas vezes ele quer ultrapassar esse limite, né? E um dos motivos do Vinícius me convidar, né, exatamente essa vivência que a gente tem em casos de doping, a vivência que eu sou obrigado a ter agora, cada vez mais com os médicos do esporte, para perguntar as coisas, porque agora o advogado chega com uma tese, aí eu falo com o médico, não tem nada a ver isso daí, né? É verdade. Eu nunca esqueço um caso que eu tive, o Vinícius fazia parte do Tribunal do Fisiculturismo, que era 100% de aproveitamento, né? Qualquer exame que você fazia, o cara era pego, aquela quantidade de substâncias, menos o fulano que fugiu, né? O fulano não pegou a medalha, isso não é incomum, tá? Estou citando o fisiculturismo, mas em ciclismo, triatlo, é muito comum, a pessoa vê que vai ter exame de doping e foge, exatamente. E depois de triatlo, que eu acho impressionante, viu? Depois de toda aquela prova, a pessoa ainda acelera depois da linha de chegada para não fazer exame de dopagem, né? Não foi só um caso que teve mais. Mas esse caso específico, ele me chamou muita atenção, primeiro, que os atletas nem levavam RG na competição, eles iam só com a sunguinha, e esse atleta falou assim, não, é porque eu estava 2 dias sem tomar água.
E eu descobri que é normal o fisiculturista ficar, mesmo os que não tomam bomba, também ficam 2 dias para secar o músculo e coisa e tal. Né? E aquela história assim, não tem como eu considerar, e aqui eu vou fazer um julgamento, eu não sendo médico, né? Eu não consigo considerar normal a pessoa ficar 2 dias sem tomar água. Né? Então, esse comentário ele pode ser replicado para várias modalidades, para várias situações. Desde aquele atleta que toma injeção sem saber o que tomou, porque ele precisa jogar, né? E aí quando ele chega no tribunal, a gente tem muito pouco para fazer. Né? Eu contei uma vez o Guilherme no julgamento, e eu nem lembro o caso, tá, Guilherme? Mas era injeção, né? Não, mas porque tinha uma época. Teve a época que o pessoal confundia o corticoide com alguma outra coisa. E aí era uma coisa interessante. Mas assim, a gente vê muito isso. Por isso que essa questão do estudo da dor, né, o tramadol, né, o tramal entrou na lista de substâncias proibidas. Por isso que há 2 anos a Agência Mundial de Dopagem criou regras mais específicas em relação aos corticoides, porque se dava muito corticoide para o atleta. E não sei, dizem que quem me falou foi o Dr. Culuquian, que tem muito efeito o uso exagerado de corticoide, né? Pode dar muito efeito para o futuro. Qualquer paciente que toma corticoide está sujeito às complicações do corticoide. Então, assim. Mas só uma coisa, é terapêutica convencional. Não, sim. Eu estou tomando corticoide com a série prática que eu tenho agora, faz uma semana que eu estou tomando um pouquinho de corticoide, então melhor. Depende de cada situação. É indicação da corticoide. Só que como o abuso do corticoide promove outras alterações, então você restringe. Exatamente. E não é proibido, o corticoide é proibido só em competição. Então, eu acho que esse é talvez um ponto que o Vinícius me pediu, até para deixar, trazer mais à baila, é que essa busca do limite, ela acontece tanto no futebol, talvez um pouco menos, né? Porque o futebol não tem tanta cultura de doping, mas tem muito essa história da infiltração, né? Não, vou pôr para jogar, né? A gente teve vários casos de injeção intramuscular de corticoide, que é proibido no dia do jogo, né? Uma coisa que a gente sabe que é proibido. Não, até antes é proibido. Então, mas então esse tipo de situação em que o atleta se utiliza da substância proibida, de tratamentos que a gente considera proibido, que a lista de substâncias considera proibido, isso é replicado para fora do mundo do esporte de alto rendimento. Né? Então eu citei o exemplo do fisiculturismo, não foi à toa, porque esses ciclos de anabolizantes que são utilizados pelo fisiculturista, eles são replicados na academia. Então hoje a gente tem uma norma recente do Conselho Federal de Medicina que, não que ela proibiu, né? Ela só deixou claro que não existe evidência científica para a prescrição por médico de anabolizante para fins estéticos ou esportivos. Né? Isso a norma do Conselho Federal de Medicina é nesse sentido. E alguns médicos do esporte, com CRM e tudo, alguns, né? Eles contestaram essa questão e a tese deles é a seguinte: não, porque o tratamento o médico está lá para reduzir danos do que a pessoa usa, para que reduza efeitos, para que eles parem de usar o ciclo padronizado, né? Mas fundamentalmente a gente corre esse risco, né? Do ponto de vista interno do futebol, não do futebol, mas principalmente de outras modalidades. O ciclismo hoje passa muito por isso, né? A pessoa chega e vê, né, um dos casos da atleta que fugiu do Marco. Essa atleta, ela não é nem federada, e ela ficou em primeiro lugar, a segunda é a primeira do ranking, a terceira do ranking, as 4, do segundo ao quinto eram as melhores do ranking, e a menina foi e ganhou de todas essas em primeiro lugar, e aí ela foi embora, porque a filha dela estava doente, não sei como, né? Falaram para ela que era doente. Então, assim, esse atleta que estava limpo, né? Que testou limpo e vê aquela atleta, né? Todos os atletas que veem aquela pessoa que está performando, né? Com base no uso ou de um anabolizante ou do EPO, ou por qualquer outra forma que faz com que ela passe do limite,
né, esse atleta vai sentir assim, ó, eu também vou usar. E não foi um, nem dois atletas que a gente viu que acabaram se seduzindo para entrar. Tive até um caso que a menina até foi julgada agora de novo, por descumprimento que eu atendi, e a menina não tinha nada, e ela foi pega, e ela depois ela falou, até porque o advogado dela também é conhecido nosso, ela falou, eu não usava, mas chegou um momento em que faltava alguma coisa, estava vendo todo mundo voando, e eu também usei. Né? Então você acaba obrigando, em muitos casos, você incentiva as pessoas a usarem substâncias que a ciência diz que vai dar um efeito colateral, né? O anabolizante, a gente sabe uma série de efeitos que podem vir, né? Infarto, câncer, trombose, assim por diante. Pode não dar nada também, pode estar russa, tem um comentário a respeito. Então, eu acho que esse é o aspecto que o Vinícius pediu para eu tratar, o quanto a gente, aquele atleta que usa uma substância, e todos, é só ver o quanto se vendeu de Nike Air Jordan, né, que nem a Nike teve capacidade de produzir, né, nem a Nike achava que ia vender tanto tênis. Imagina quando um atleta desse faz uma propaganda de um suplemento, e a gente teve alguns casos de atleta que apagou as postagens de fazer de suplemento, né, que vendia, depois foi feito no exame de doping. Então, quanto que esses atletas influenciam as pessoas, né, e quanto essas pessoas vão usar produtos que muitas vezes podem até ser adequados para o atleta, né, mas para aquela pessoa, todo mundo tem que tomar whey protein, todo mundo tem que tomar creatina. Né? Minha filha veio, 16 anos, eu estou terminando. Pai, eu quero tomar creatina. Já me encheu o saco para tomar whey protein, porque você come, né? Você falava isso. Aí tá bom, a mãe deu whey protein. Aí ela começou a me encher o saco, queria tomar creatina. Ela foi comigo num evento de turismo natural, e aí o Soler falou para ela, a creatina retém líquido dentro do músculo, você não vai ficar assim sequinha que nem esses caras, você vai ficar inchada, você quer ficar inchada? Aí ela ficou assim, por que ela queria tomar creatina? Ela leu em algum lugar na internet que creatina era o suplemento mais estudado do mundo, que era maravilhoso, que era não sei o que, mas qual era o objetivo dela? Né? Ela quer ficar fortinha, bonitinha, não sei o que. Só para complementar, a gente fala de esporte, né? Agora vamos falar de estética, né? Porque a estética, ela comete equívocos enormes através de infusões, infiltrações, do botox a qualquer outra coisa de colágeno, né? Então todo excesso, você vê que as pessoas ficam uniformes, né? Elas vão ficando igual. Eu falo que não é mais, como é que fala? Harmonização facial, é igualização facial, né? Ficam todas iguais. Então tudo que chama atenção e que alguém acha bonito, legal, eficiente, sai uma cadeia de gente seguindo isso, e é muito perigoso. As pessoas, aí vai para as pessoas menos esclarecidas, aí começa a difundir esse tipo de coisa em lugares menos preparados, em ambientes não estéreis, e começa sem aqui nenhuma diferença de classe, mas começa a ir para gente que não sabe fazer, começa a abrir lojinha pelo interior da cidade, e aí começam os casos a aparecer, com essas mesmas lipoesculturas feitas lá no fundo, e moças de 20 anos morrendo, choque anafilático. Então, toda vez que tem uma repercussão de alguma droga, aspas, né, seja lá o que for, isso domina a sociedade no sentido de valor estético, valor de performance, valor de classe social, isso aí entra com as drogas também. Aí começa a ser o caos, né? Começam as pessoas a terem muitos problemas por conta dessa massificação do errado, né? Aí sim é errado. Doutora, essa questão a gente teve um caso que é público, né? Do Wellington, que foi volante de São Paulo, que o colega dele tomou um suplemento que a mulher deu, e ele foi de gaiato, teve um doping também, teve que cumprir aí, se não me engano, ele chegou a cumprir 2 anos. Essa busca dos atletas, né, pelos
usar coisas diferentes ou influenciados, tanto por substâncias proibidas, como a gente vê hoje o uso, o pessoal fuma muito vape, né, que a gente sabe que a gente não sabe que tem, que é outra coisa que a gente tem certeza, né, que não sabe que tem. Então, assim, como que funciona esse, do ponto de vista psicológico, essa questão, né, do apelo pela performance, a doutora falou muito do contrário, né, da melhora do psicológico para melhorar, mas o cara que quer mais e acaba se influenciando com isso, como é que a gente trabalha isso? Bom, a gente vai olhar muito para a questão da compulsão e obsessão, né? Quando a gente olha para a compulsão, para a obsessão e compulsão, que na verdade a ordem é essa, é a obsessão e compulsão. E isso a gente vai olhar, isso eu falo semanalmente, tá? Sobre a questão de obsessão e compulsão. Quando você tem algo que você fica obcecado naquilo, e aquilo pode ser uma obsessão, você pode estar obcecado, tanto na questão do pensamento, eu preciso performar, eu preciso entregar, eu preciso, um atleta de base, eu preciso fechar um contrato, um atleta profissional, eu preciso chegar naquele espaço, preciso daquele título, ele vai para uma compulsão. E algum tipo de compulsão. Algumas compulsões, elas são sociais. Ele vai para uma bebida, ele vai para o vapor, como você falou. A gente tem uma questão muito complicada, principalmente nos atletas de base, e isso é uma questão que intimamente eu tenho me preocupado muito, porque o vapor, ele o gosto é o pod, né? Vocês falam pod. Ele tem um gosto tem a essência, é uma delícia, ele é uma delícia, pelos relatos que eu tive, ele é uma delícia, ele tem nicotina, então ele é viciante, e nós já temos hoje vários atletas que estão em compulsão, porque eles não conseguem controlar esse vício. Então vocês imaginam. Pela facilidade, a produção de cigarro, ele pode aqui na aula pegar, tragar uma vez e guardar, então a facilidade também é que piora muito essa situação. Ele guarda, não tem fumaça, não, tem uma série de questões. Só que o nível é um chiclete com nicotina. Exatamente. E isso é extremamente viciante, e aí a gente vai olhar muito para a questão da compulsão, né? Que é um grande perigo, porque eles não sabem lidar. Hoje a gente tem a questão da pressão, tudo é entrega, tudo é performance, que é o que o doutor falou, quem é o mais belo, quem é o mais bonito, quem é o melhor. E quando a gente vai olhar sobre a entrega do resultado, você vê, você ter 5 ciclistas que vão para uma competição, e dessa competição, a primeira foge, ela estava nessa competição para quê? Né? Qual era o objetivo real dela nessa competição? Então a gente vai buscar muito. O que a psicologia vai trazer? Ela vai tratar individualmente esse indivíduo, esse atleta, que é o nosso material, a gente está falando sobre atleta, o que isso representa para ele. E como ele vai sair dessa compulsão. Porque quando a gente olha a compulsão, ele é o sintoma. Né? Aqui, quando nós temos uma criança com febre, a gente vai medicar essa febre, mas a gente vai até o médico para compreender de onde vem essa febre. Se ela vem de uma garganta que está inflamada, de um ouvido, o que está acontecendo? Quando a gente olha para o atleta, que é o que eu falei, a gente vai primeiro escutar, a gente vai ouvir, e nem sempre a gente vai ouvir apenas com esse espaço aqui do nosso corpo. A gente vai ouvir com os olhos, a gente vai ouvir com o ambiente que está acontecendo ao seu redor. Então a gente vai escutar muito além daquilo que se fala. O exercício não é escutar o que se diz, e sim aquilo que não está sendo falado. Então o que esse atleta está querendo dizer para a gente? Quando a gente fala de futebol, por exemplo, a gente vai falar de um alojamento. O que acontece que esse alojamento é sujo e quebrado? O que será que ele está querendo dizer? Será que ele é tão ingrato assim? Não. Tem algum grito que está sendo calado aí. E aí a gente vai acolher, entender de onde vem essa compulsão. Tá? Que pode ser vários fatores. Pode ser um problema em casa, pode ser não saber lidar com a pressão, pode ser que ele está com uma alta sabotagem, ele não acredita, ele acha que em algum momento vão descobrir que ele não é tão bom, né?
E com isso ele vai para essa compulsão, O corpo dele não é bom o suficiente, ele quer ser igual ao outro, então a gente vai para uma série de compulsões, uma série de problemas nessa área. Muito bom, muito bom. O doutor Guilherme recebe aí muitos atletas, ele falou das questões físicas, né, dos atletas que chegam realmente com problemas físicos, mas tem demanda no sindicato de atletas com problemas psicológicos também. Esses atletas que têm os problemas com dopagem, que procuram vocês, como é que funciona o acolhimento do sindicato, né, nessas situações? Caio, exatamente, a gente acaba tendo muita gente por muita coisa. A gente tem o sindicato, a gente tem dentro do sindicato um projeto, que chama Expressão Paulista, que a gente mantém como se fosse um clube de futebol, para os atletas estarem em treinamento constante mesmo quando acaba o contrato deles. O que acontece? O atleta acabou o contrato, ele está sem contrato, a gente mantém um treinamento tático, técnico, físico, por 3 vezes por semana, para o atleta manter-se em atividade, para caso apareça algum novo contrato, ele esteja apto a assinar e já jogar. Né? Porque no futebol abaixo da régua, eu gostei muito dessa expressão, viu, doutor? Te devo essa. Os atletas são preparados para jogar na semana que vem. Então a gente manteve esse projeto. Dentro desse projeto, a gente tem médico, fisioterapeuta, preparador físico, assistente social e psicólogo. Depois que eu conheci a Carol, nossa assistente social, a Silvana Trevisan, que foi assistente social de clubes de futebol, entre eles o Santos principalmente. Os treinamentos ocorrem em Guarulhos, é um campo que a gente aluga para o pessoal treinar, né? A gente disponibiliza, sai uma van toda 1 hora antes dos treinamentos do metrô Tatuapé, leva os treinamento, leva o treinamento e leva de volta para o metrô. Isso é à disposição para todo atleta que tenha sido profissional e esteja sem contrato, totalmente gratuito. E lá a gente começou a ter o atendimento da assistente social e do psicólogo. E esse psicólogo não começou a fazer só os atendimentos desses atletas, que estão ali, um atleta em transição de carreira, ou transição de contrato, já é uma situação complicada, como também outros atletas começaram a procurar a gente por tudo. Pra você ter ideia, o último atleta é uma atleta de vôlei que ela está passando por tratamento psicológico porque ela sofreu assédio moral sexual do treinador. Então, assim, tudo isso acaba sendo atendido pela nossa equipe, tanto do psicólogo quanto da assistente social. Então, a demanda acaba sendo muito grande, tanto os atletas que estão em transição de carreira, que já estão pensando em parar, não sabem como parar, por que parar, o que vão fazer quando parar, tanto também quanto essa parte de lesão, o atleta teve uma lesão atrás da outra, não se sente confiante para voltar a jogar e volta, acaba se lesionando de novo, quanto também atletas que passaram por situações traumáticas, seja ela por um acidente físico ou uma lesão, uma situação traumática também psicológica no caso dessa atleta. Então, assim, todo atleta que acaba precisando procura a gente põe à disposição, é totalmente gratuito, tanto psicólogo quanto assistente social, para que de alguma maneira consiga que esse atleta ou volte a atuar, ou que seja uma transição de carreira, que acontece muito também, né? Para que o atleta entenda o que ele pode fazer nesse pós-carreira. Então, eu deixo claro que qualquer pessoa que conheça alguém que precisa, o sindicato está à disposição, só procurar a gente na nossa sede, no Instagram, ou no site, que é o Sindicato de Atletas, vocês vão encontrar lá. Qualquer tipo de atleta, e também não precisa atleta de futebol, a gente é atleta de qualquer modalidade, do vôlei, a gente já tem gente do surf, gente do skate, triatleta, natação, né? Até você falou de doping, de ciclismo, é uma coisa que me chamou a atenção. Como a gente vive muito no meio do futebol, a gente não se atenta para essas coisas, mas eu fiz um mestrado na Espanha, e lá eu conheci um espanhol, ele conversando com o Tony, né? Eu via que claramente ele não era atleta de futebol, né? Ele falava que esse atleta, e ele é baixo, magro. Eu falei, mas Tony, você foi atleta de ciclismo, mas o que aconteceu? Ele falou, não, cara, eu tinha uma carreira muito boa, cheguei na seleção. Eu com 20 anos cheguei na seleção de ciclismo, e no primeiro dia de treinamento, me mandaram falar com o médico. E depois de meia hora eu entendi, porque ele estava fazendo todo um ciclo de anabolizantes. E quando eu falei que eu não ia utilizar nada daquilo, eu fui expulso da seleção espanhola de ciclismo. Então a gente acha que às vezes fica muito preso, no Brasil. Não.
o esporte e os esportes fora do futebol são muito piores nesse caso de dopagem. Né? Assim, depois disso eu comecei a prestar atenção, mas que o ciclismo é um dos que são os pioneiros. As invenções para doping. É uma explicação claríssima. Futebol são 11. Sim. A fração é menos de 10% a participação do jogador. Futebol é lúdico, é artístico, é habilidade, não é força. Então, só pegar o microfone. Então, todo esporte que envolve força e velocidade está muito mais perto do doping do que o esporte que está envolvido com habilidades e performance técnica individual. Né? Então, um jogador de futebol que se dopa é um idiota, sob o ponto de vista de performance. Ele pode se dopar involuntariamente. Eu tive um atleta que pegou no exame de dopagem, que estava com tosse, ele dormindo lá com a nenê do lado, lá a nenê estava também gripada, a mulher dele pegou o xarope lá e deu para ele. Então, se é bom para ela, é bom para você, lógico. Ele tomou o xarope e deu no exame de doping, lá, não sei se era que tinha lá na época, acho que era efedrina, que agora não é mais. E aí pegou o exame de doping, passou por um processo e tal, e, enfim, pagou a pena dele porque ele tomou o xarope da filha. Esse é o doping do futebol. Você pode prestar atenção, o doping no futebol hoje pode ser cocaína, maconha, por droga social, que eu acho que nunca deveria ser uma punição exemplar com efeito, deveria manter o atleta em atividade com exames recorrentes quinzenais, e ele paga uma punição de jogo, um mês, sei lá, e continua para poder, inclusive, ser aferido se ele parou com o estímulo pelas drogas sociais, e não jogar o cara no limbo, que ele só vai continuar no abismo dele psicológico. Então, a droga social jamais deveria impedir um atleta de jogar, de fazer prática de qualquer esporte. Ela deveria ser educativa para que ele parasse de usar e tirá-lo por punição, 40 dias e tal, e aí fazer exame recorrente. Você não vai fazer, você está suspenso. Então, pronto. Agora, droga para performance, que é do ciclista, do atletismo, que é do levantador de peso, do fisiculturista, tem que dar o cacete no cara, porque é burlar a lei do esporte. Ele tá tirando vantagem do concorrente, isso é uma sacanagem. Agora, o cara, coitado, tomou um xarope, é diferente, é completamente diferente. Isso acontece no futebol. Agora, ciclismo, peso, fisiculturismo, todos os esportes de força são realmente intimamente ligados à dopagem, entendeu? Por conta de má fé. Né? Não, acho que é isso mesmo que eu falou. Acho que, de maneira geral, o esporte individual acaba estando muito mais propenso a isso, porque essa situação da força, do empenho físico do atleta acaba sendo muito mais preponderante do que o esporte coletivo. Ele é 100% dele. Exato. Bom, ele é menos de 10%. Exato. Tem um componente interessante que o futebol é o esporte que mais testa no mundo, né? O Brasil é o país que mais testa, né? O futebol brasileiro é o que mais testa no mundo inteiro. Em torno de 5 mil testes, 5 a 6 mil hoje, né? Porque antes da pandemia era mais. Então o índice de positivos no futebol brasileiro proporcionalmente é muito baixo. E hoje maconha pega muito menos, porque o limite de detecção é alto, né? O cara tem que fumar no dia. E hoje a tolerância da Agência Mundial Antidopagem e do próprio tribunal, o Vinícius julgou um caso de maconha recentemente, realmente aplicar a pena de 1 a 3 meses a menos que o cara não saiba fazer a defesa do jeito que tem que ser. É esse que se ferra, é esse que pega 2 anos. É esse que pega 2 anos, porque você tem os requisitos para você ter a pena de 1 a cocaína é a mesma coisa, né? A menos que a quantidade seja muito alta. Mas hoje a gente teve uma alteração recente do Código Mundial Antidopagem, em 2021, que criou essa figura da substância de abuso, né? Eles usam esse termo para não confundir, e permite, né? Então a gente tem alguns casos que realmente a pena foi mais pesada, mas em razão da defesa não ter explorado os requisitos legais, né? Porque a gente já viu que todas as decisões a Agência Mundial Antidoping nem olha, né? A gente teve aí alguns casos que a Agência Mundial Antidoping deu um puxão de orelha lá no tribunal e nenhum deles as substâncias de abuso. E olha que eu não concordei com a adesão do Vinícius, eu também não concordei, mas o pleno manteve, né? O pessoal manteve, foi vencido. Eu achei que é do jogo, né? É do jogo, né? Eu achei que o cara tinha
provar os requisitos. Mas eu acho que essa discussão é interessante para a gente ver como o atleta, a gente tem várias... O esporte é muito amplo, né? A situação do atleta do ciclismo em relação ao atleta do triatlo e o atletismo. Então, cada modalidade, ele cria as suas verdades, né? Ele cria as suas ideias. A gente conversa muito agora com médicos do esporte por conta, né, da dopagem. O pessoal fala muito disso, que não só o atleta de futebol que se dopa é burro, né? Mas vários outros usam de substâncias que não vão melhorar o que ele está sentindo. Né? Em muitas situações ele não vai ter essa melhora, e hoje para a norma não interessa se ele tem a melhora ou não. Né? Vai ver se tem intencionalidade ou não, vai definir se a pena vai ser de 4 anos ou se vai ser menos, e o grau de culpa, né? Que é por causa da droga social, nessa regra que eu expliquei. E uma das questões recorrentes, né, até para puxar o gancho, é um pouco uma certa dependência que o atleta, principalmente do futebol, tem do médico do clube. Né? A gente teve um efeito bom da pandemia, que foi a Federação Paulista agora obriga cada clube a ter um médico responsável. Né? Então, o Moisés agora faz, os clubes querem dividir o médico nos jogos. É obrigado cada clube ter o seu médico, tirando algumas categorias de base. E eu assisti algumas das suas entrevistas, assisto todas, né, que eu vejo, sempre que eu posso eu assisto. Mas as últimas você falou muito da implementação dos departamentos médicos, ainda da década de 90, fazer com que da década de 80, fazer com que as áreas se conversassem, né, no São Paulo Futebol Clube da época. E essa é trazer isso para o debate. Qual a importância, né, dessa evolução que os clubes tiveram, né, até para fazer um contraponto que o Guilherme falou, porque ainda hoje eu vejo resistência dos clubes menores, né, os grandes, todos têm um departamento médico, em ter um médico responsável. Né, tem vários clubes que não têm médico responsável. Qual a importância desse apoio, né, dessa evolução da medicina do esporte dentro dos clubes? Bom, eu comecei quando havia um médico mais antigo e um outro mais moderno atuando no clube inteiro. Né? Eu fui contratado para fazer a parte da base e apoiar o médico da equipe principal. Havia depois mais um outro médico. Então, naquela época, eu lembro que o meu mentor, quem eu ocupei o lugar, eu tenho profunda saudade, o Dr. José Carlos Vitor Azevedo, que era o médico de São Paulo, falecido prematuramente por um câncer. Ele tinha a mentalidade da época dele, ele dizia assim: eu não vou lá encher o preparador físico, porque senão começa a ter um litígio entre mim e ele. Ele faz o treino, eu trato o jogador. Aí se ele está machucado, ele fica aqui. Se ele sarou, ele vai para lá. Eu não quero discutir, porque cada departamento é o seu departamento. Eu era menino, né? Eu olhava para o cara, tá errado, pô. O cara tem que conversar, né? E eles não queriam abrir espaço dos seus departamentos, nenhum nem outro. Olha que o outro era o Medina, o professor Medina, brilhante, né? O Minelli, à época, né? Eu era estagiário lá, olhando aqui, mas aqui não estou achando certo, né? Mas quem era eu para falar uma coisa dessa? Aí, em 84, quando eu fui para o profissional, até para substituí-lo na doença, e assumi o departamento depois, eu herdei o São Paulo, eu falo muito isso, eu não tive nenhum mérito de chegar no São Paulo e ser melhor, eu herdei do Zé Carlos Vitor o departamento e procurei aí sim ser o melhor que eu pudesse, trazendo pessoas melhores que eu, para eu poder estar perto, errar minimamente, e deu muito certo. Eu trouxe o Turíbio, trouxe o Rosan, que já era da casa, promovi o Luiz Alberto Rosan, e outras pessoas que fizeram parte do departamento de uma maneira mais integral. O fisioterapeuta dava horário de firma, ele chegava lá, 4 horas e ia embora, e 4 horas estava treinando. Como é que faz? 4 horas o cara vai falar, não, porque eu sou das 8 às 4, né? Das 10 às 4. Mas, pô, e aí? Não, é o sistema, né? Então havia um certo rigor nessas normas, muito mais de trabalho do que de eficiência, né? E aí a gente foi conseguindo mudar essa cultura, profissionalizando, integrando o departamento. Aí
Eu falava com o preparador físico, eu falava com o jogador, o fisioterapeuta falava com o preparador físico, e aí começou assim uma equipe multidisciplinar. Foi a primeira do futebol, na minha opinião. Havia alguma tentativa em algum lugar, mas ali sim foi feito de uma forma eficiente, com avaliações, com os testes fisiológicos, a fisiologia do exercício. Quem trouxe para o futebol através do Turíbio fui eu, porque eu aprendi aquilo, ele foi meu professor na faculdade, a gente começou a fazer uns testes, e as coisas mostraram que cada atleta é um bem diferente do outro. Você não pode imaginar que o zagueiro central, grandão, tal, é igual o pontinha direita que corre, né? São físicos completamente diferentes, valências completamente diferentes. E quando a gente descobriu o óbvio, né, a gente começou a investir naquilo, né? E aí sim se desenvolveram outros departamentos médicos. Hoje eu tenho muito orgulho. Me lembro da época do Pedrinelli, que é hoje um grande médico do COP, inclusive meu grande amigo, foi ao São Paulo a pedido do Palmeiras, vai lá ver o que eles estão fazendo. Eu mostrei tudo para ele e ele reproduziu aquilo naquela época, ele ainda estava novo. E as coisas foram acontecendo, no Corinthians, no Joaquim Grau, e todo mundo começou a fazer o mesmo modelo, cada um a seu modo, cada um a sua cultura, e aí a medicina começou a evoluir nesse sentido, né, com a obrigação de prestar serviço. Eu me lembro que a época ainda em congresso, uma coisa, Marcos, você está nos atrapalhando, que agora todo mundo quer fazer o que vocês estão fazendo, nós não temos dinheiro para fazer isso, nosso clube é pobre, né? Então cai muito nessa linha de, pô, eu não consigo fazer isso, mas você faz perto, faz um pouquinho, procura promover isso de uma maneira menor, mas faça, né? O importante é a ideia, não é só o equipamento, a gente tinha equipamento, é tudo, né? A gente foi buscar. Primeiro o isocinético que teve no futebol brasileiro, a gente que trouxe para o São Paulo, hoje qualquer clube tem um isocinético, né? Então começou realmente a promover a cultura da saúde, da prevenção de lesão, do cuidado maior com o atleta, e mais ainda, o atleta percebe. Quando o atleta percebe que você toma conta dele, ele aceita, ele ouve, ele começa como você, psicóloga, se ele percebe que tem ressonância, que você ouve ele, e ele, puxa vida, está me dando alguma coisa nova, ele recebe isso muito bem, reproduz, aceita e estimula outros a fazer a mesma coisa, né? Quando você faz o bem é realmente bem recebido, ele é estimulante e outras pessoas passam a fazer o bem também. Sempre acreditei no bem. O bem é uma coisa importantíssima. Faça. Vai ter uma porção de gente que vai rir de você, que vai falar que você é bobo, mas olha, dá um resultado que vocês não fazem ideia. Como faz bem para a gente fazer o bem? E quando a gente se doa a uma causa, o resultado vem. E por isso, graças a Deus, eu tenho tantas relações com atletas que já passaram por mim, que são gratos, que estimulam outras pessoas a fazerem parecido. Eu acho que essa é uma missão que a gente tem, fazer o melhor possível, né? E acho que na área médica, na área da saúde mental, na área do cuidado, na área da assistência social, da sociologia, isso é muito importante. A gente tem que se doar um pouquinho mais do que só fazer o básico, entendeu? Então, essa é uma missão que a gente tem, né? Bom, vou aproveitar aqui que eu cumpri uma falha, né? Cumprimentar a presidente da SBDD, a doutora Flávia Zanini, que já chegou, né? Obrigado novamente pelo convite, fiz a saudação no começo. E nosso tempo está começando a chegar aqui ao final, então eu vou passar para cada um para a gente fazer umas considerações finais. Já quer fazer? Vamos abrir para perguntas? Não, eu estou olhando pelo horário que você me mandou, você que manda. Se permite fazer uma pergunta? É você que é o organizador do evento. Se você permite por mim. Ó, eu já conheço o Dr. Marco Aurélio, conheço o Guilherme, conheço a Carol agora. O Guilherme, o Dr. Marco Aurélio, eu sei que gosta de ficar batendo papo. Então, você... Psicólogo? Psicóloga. Escuta demais quando pode. Por favor, doutor Vinícius. Na verdade, eu pedi para fazer uma, então eu já vou fazer logo duas. A primeira pergunta tem um pouco mais a ver com dopagem e psicologia. Então eu queria saber, assim, a gente falou do impacto da dopagem na saúde dos atletas. Eu queria saber, o nobre procurador-geral do Tribunal de Dopagem, da doutora Carolina, se a dopagem ela tem também um impacto externo. Então, hoje a gente vive uma era de distúrbios de autoimagem.
lesões, ou existem regras do esporte que propiciam outras lesões de impacto de longo prazo. Tem alguns estudos que estão surgindo recentemente que falam da relação entre os choques de cabeça, entre a cabeçada na bola e a depois chamada demência do pugilista, né, ou encefalopatia traumática crônica. E essa é uma questão que demandaria uma mudança de regra da modalidade, algo similar ao que aconteceu na NFL, por causa dos choques de cabeça também, que gerou uma indenização multibilionária lá. Eu queria saber se essas questões, que são lesões que vão além do desgaste da máquina, geram problemas no longo prazo e quais as consequências jurídicas, aí, médicas e jurídicas, que vocês acham que isso pode ter? Então, o microfone está comigo, vou usar a prerrogativa para começar, né, na primeira pergunta, até porque a minha resposta é a mais fácil de todas aqui, é a minha mais fácil. A gente teve no início do século, ficando velho, né? Eu falo início do século porque eu vivi no passado, né? Você foi 98 na faculdade? Eu me formei em 98, eu me formei ainda no Código Civil 16, hein? Tive que depois estudar o Código Novo. Mas quando a gente tem a criação da Agência Mundial Antidopagem, esse sistema atual, né, de dopagem, né, a saudação até para a doutora Patrícia também, que trabalhou muito comigo nessa área, virou até minha filha, né, ter trabalhado comigo. A gente teve esse divisor de águas, né, da criação do código, da criação do sistema, que é o sistema que visa unificar os padrões, né, o padrão de teste, o padrão de laboratório, né, fazer com que todo o sistema de dopagem seja o mesmo. Ele foi criado exatamente pelo fato da gente estar perdendo a briga, né? A gente estava sempre, continuamos, né, hoje em dia, correndo atrás, né, do fraudador, mas a ideia do sistema ter sido criado de uma maneira mais extrema, né, em 2003, né, a partir de 2004, depois acabou sendo mais atenuada, foi exatamente para que aquele atleta que fosse flagrado, ele fosse punido. Né? A questão pedagógica da punição, a questão de dizer, olha, essa substância, esse anabolizante, essa droga, ela não pode, a gente não quer a pessoa no esporte com essa droga. Então, quando a gente pegou o caso de um skatista que foi pego por uso de cannabis, ele não admitiu que fumou, né? Primeira coisa, ele falou, não, porque eu usava um produto, não sei o que, nunca veio, né, a comprovação de que ele comprou o produto, não sei o que perdeu. Mas assim, a grande questão não é nem a questão da cannabis em si, né, porque hoje o lobby para a liberação da cannabis é absurdamente forte, mas a gente sabe que da mesma maneira que a gente falou do vape, que a gente falou do cigarro, a cannabis é um outro tipo de cigarro, tem um outro tipo de consequência, né? E que o esporte, o sistema esportivo diz, olha, no meu jogo eu não quero que o cara fume maconha, entendeu? Eu não quero que o cara use cocaína, porque eu acho que o cara usar drogas é contrário aos meus valores, né? Eu acho que o cara usar o anabolizante é contrário aos meus valores. Mas no fisiculturismo todo mundo usa, então tá bom, o fisiculturismo perdeu, doutor Maconelli, Guilherme e Carol, perdeu o contrato com o Arnold, que é o principal torneio de fisiculturismo do mundo, porque estava tentando entrar no programa olímpico. Para entrar no programa olímpico, você tem que fazer teste, você não pode, né? A gente teve um caso emblemático de um campeonato de fisiculturismo, se não me engano, no Amazonas, que a autoridade brasileira contra a dopagem chegou lá, o pessoal fechou a porta e falou, aqui vocês não vão entrar. Não, mas tá na lei, a lei, os caras dão autoridade para os caras acham que podem fazer o que... Não, aqui você não vai entrar. Então esse tipo de... Quando a gente fala da minha parte que é jurídica, né, dos processos, a partir do momento que a gente dá uma resposta, né, que a gente pune principalmente os reais fraudadores, né, claro que a gente pune muito doping voluntário, que a gente pode discutir outro dia com calma, mas acho que a partir do momento que a gente passa esse recado, que o cara que se dopou e que foi pego, né, o que cada vez é mais difícil esse cara não ser pego, né, hoje em dia a gente fala
em mais de 200 dias que o laboratório é capaz de detectar a presença do anabolizante na amostra. Então, esse recado que se passa é que realmente não vale a pena você tentar fraudar o resultado através de uma substância proibida. E não vale a pena você usar uma droga proibida, ainda que seja uma droga social, que para os padrões, por exemplo, de futebol, uma punição de 3 meses ainda é alta. Certo? Que para o padrão de doping é ridícula, mas para o padrão do futebol ainda é alta. Eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente tiver a certeza da punição, quanto mais a gente quebrar essa história de que todo mundo se dopa e não acontece nada, é quando a gente vai conseguir fazer com que as pessoas que não são do alto rendimento vão ver, tá bom, também posso disputar uma competição amadora sem usar nada que eu não preciso.